outros um pouco mais amenos. Está conosco aqui o Armando Falcone, junto com a Aninha. O Armando é terapeuta, autor do livro Perda de Pessoas Amadas, é isso? Isso. Bem-vindo. Obrigado. Ele é da Fundação Espírita Allan Kardec, grupo de valorização da vida, e ministra hoje a palestra? Hoje às 20 horas. 20 horas na Sala Cultural de Santana do Livramento. Aqui também o site do Falcone, falconeespiritismo.com, perda de pessoas amadas.com. Isso. Falcone, não posso deixar de te remeter em relação a isso que a gente estava tratando, né? Com certeza. Vidas que, por ações torpes e criminosas, acabaram sendo perdidas. E aí, qual é a tua leitura de todas essas situações do ponto de vista espírita e kardecista? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a 18 de abril de 1857, nos ensina uma lei chamada Lei de Ação e Reação. Não existe uma reação sem antes haver uma ação. É uma das leis básicas da física. Assim o que acontece? Quem planta ventos, diz o adágio popular, colhe tempestades. Estamos todos numa grande massa de energia chamada vida. E nós, se nos atermos apenas a este período da nossa existência, vamos ver uma série de coisas como injustiças. Assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca causas atuais das aflições. Meu pai fumou 53 anos, teve enfisema pulmonar duplo. Isso é causa de outras reencarnações? Não. Ele teve comportamentos neste período da sua existência que geraram aquele enfisema pulmonar duplo. Eu tenho um primo que teve um filho, tem um filho, e a criança, o meu primo não fuma, a esposa não fuma, são professores de educação física e tem uma série de outros procedimentos saudáveis na família. A criança com 3 para 4 anos acorda de madrugada numa crise de asma, bronquite. Na genética da família ninguém tem isso. Pai, mãe, avô, avó. Onde estão as matrizes dessa causa do enfisema pulmonar que o levava da bronquite, que o levava ao hospital várias vezes de madrugada? No Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 das aflições, capítulo 5, item 4 e 5, causas atuais das aflições, item 6 a 10, causas anteriores. Por que estas 3 pessoas aleatoriamente foram pegas na rede do desequilíbrio do comportamento de determinados irmãos nossos e não outros? Com tantos taxistas na região, nós acreditamos que provavelmente eles traziam no seu programa reencarnatório possibilidades de darem a sua vida para a segurança de outros, possibilidade de acertar com a própria consciência a sua contabilidade pessoal em função de procedimentos do passado. O próprio Cristo diz que o Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. Não há tempo neste programa para tratarmos do assunto com mais profundidade. Mas assim como um professor de física e química é capaz de explicar as reações no laboratório com princípio, meio e fim, se tivéssemos tempo para isso, poderíamos analisar. Merece-nos respeito e consideração as famílias enlutadas? Merece-nos respeito e consideração a família daquele que agiu usando o livre-arbítrio de maneira equivocada? Se é um doente mental, se é uma vingança, se é uma encomenda, ninguém reencarna para ser assassino, ladrão, corrupto. Todos nós reencarnamos para programas de elevação. Como todo pai, quando matricula seu filho na escola, matricula para um processo de instrução e educação. Infelizmente, vários alunos têm comportamentos diferentes na escola. Infelizmente, vários de nós temos comportamentos infelizes na escola da vida. Cabe-nos a oração, a reflexão e as providências legais, lembrando que pena de morte não conserta o planeta Terra. Países outros, onde ela foi estabelecida, não trouxe resultados positivos. Precisamos melhorar o relacionamento entre as pessoas, usar a internet hoje exuberante para fins cada vez mais educativos
melhorar a qualidade de vida do cidadão somente através da educação e do autoconhecimento, mereceremos ser chamados de seres humanos, independente da cor, do partido político, da religião ou de qualquer outro valor. Uma explicação bem pontual. Esse tema nos remete a muito sofrimento. O senhor aborda no livro, né, perdas de pessoas amadas. Agora, eu sei que o senhor vem de uma jornada de Santa Maria, né, antes de nós privilegiar com a sua visita. Sim. E a gente, né, como gaúchos e brasileiros, a gente ainda muito envolvido com essa situação que aconteceu em Santa Maria. E como a gente, como pessoas, reage negativamente a essas perdas, a essa separação momentânea, né? E ao perdermos essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, nos deixa infeliz, né? Nos entristece. Isso hoje, onde a gente vê tantas violências, tantas situações desagradáveis, esse sentimento de tristeza, de infelicidade, de que a vida não está, né, sendo o que a gente gostaria, isso contribui ou não para o nosso caminho de evolução, de que a gente possa, ao nosso maior entendimento, né? Porque a gente tem que entender e aprender aqui. Não é só aprender, a gente também tem que entender. André Luiz Espírito escreveu pelas mãos de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, que hoje, nesta data, estaria completando 113 anos de vida biológica, o nosso saudoso Chico Xavier, o brasileiro do século, não é isso? Então, ele escreve o seguinte, que a dor é uma santa enfermeira que nos ajuda a lembrar de Deus. Quando a vida vai bem, obrigado. A saúde vai bem, obrigada. Os rendimentos vão bem, obrigados. Nós nos lembramos do lazer. Pouco para o fazer, o autoconhecimento, a viagem interior. A maioria de nós só nos voltamos para Deus com maior energia quando somos visitados pela calamidade, pela dor, pelo sofrimento. Cai uma restauração. Você está na sua cidade ou na praia. Primeira coisa que a gente fala, se Deus quiser, eu vou encontrar um dentista bom de plantão. Deus entra na frente. Fica parecendo que Deus é o nosso office boy. Não é isso? Na emergência, é o nosso corpo de bombeiro, é toda a nossa providência. O que nós fazemos no dia a dia para melhorar o nosso relacionamento com Deus? Se você for comprar um imóvel aqui na cidade de Livramento, pela Caixa Econômica Federal, o gerente vai pedir 2 avalistas, ambos com imóvel registrado e quitado no município. Não é isso? Para você estar vestindo este corpo, para eu estar vestindo esse corpo, nós precisamos de avalistas no nosso programa reencarnatório. Qual de nós, católicos, espíritas, protestantes, sabemos o nome do nosso avalista? Por que não sabemos? Porque viajamos para fora. Não temos intimidade com esse ser chamado de anjo guardião, de espírito amigo, de protetor espiritual. Quando fazemos as nossas preces, Pai Nosso que está no céu, que assim seja, estamos dirigindo a Deus. E não procuramos o amigo mais próximo de nós, o próximo mais próximo. Então nós temos que ter cuidado. A nossa falta de preparo para a morte, para a separação no Ocidente é muito grande. Eu montei Juiz de Fora o Centro de Cultura Oriente-Ocidente. Convivi durante 6 anos no clima de mosteiros budistas, com mestres da Índia, da China, do Nepal, do Japão, da Coreia, do Vietnã, do Tibete, e aprendi com eles tudo aquilo, reforcei com eles tudo aquilo que eu aprendi com a doutrina espírita. O corpo é temporal. Por mais que você cuide dessa roupa com todo carinho, com o melhor sabão do mundo, chegará um dia que de tanto usar, lavar, lavar, usar, lavar, ela vai ficar inadequada. Agora eu te pergunto, quando isso acontece, você olha para a blusa e diz assim, quantas emoções nesta blusa. Mas se você sai, a sua blusa agarra na maçaneta da porta e rasga, recém-comprada ou ainda em bom estado de uso, você fala, que lamentável. Os jovens de Santa Maria. Um número expressivo, dezenas, centenas de jovens, vão para a festa, para a comemoração. Não importa se ali estava um Adolfo Hitler reencarnado ou se ali estava um Francisco de Assis reencarnado entre aqueles jovens. No momento do incêndio, no momento do acontecimento, as falanges espirituais tomaram providências já anteriormente e durante o evento para socorrer a todos igualmente.
nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, a palavra de Jesus. Então todos foram recolhidos pelas mãos da bondade divina, agora levados para as regiões no mundo espiritual, adequadas a esse tipo de socorro. Cada um deles que já acordaram, os que estão por acordar, estão despertando no padrão vibratório dos seus comportamentos. Aqueles que estejam na frequência do bem despertarão de maneira diferente daqueles que foram lá não apenas para diversão, mas para outras coisas infelicitantes. Dá para entender isso? Sim. A nossa tarefa em Santa Maria durante 3 dias, Vinícius Lara, que hoje está falando em Uruguaiana, a Angélica, que já voltou para Minas Gerais, e nós, fizemos mesas redondas com os pais, deixamos que eles falassem da sua dor, do seu sofrimento, e mostramos a eles que não existe morte. Os filhos deles, os 3 taxistas, estão mais vivos do que você e do que eu. Jesus diz, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Você entra na vida no corpo biológico, morre o corpo biológico, você continua na vida espiritual. Fica um tempo na dimensão espiritual e volta a mergulhar na carne, e a vida é uma só. O corpo é que muda, como o seu corpo é um só. As roupas que você usava quando criança, quando adolescente, hoje são diferentes. Dá para entender? Então a nossa palavra é isso. É uma palavra de esperança. E a vantagem da doutrina espírita é que ela é uma doutrina baseada na religião, na ciência e na filosofia. Allan Kardec disse, o dia que a ciência oficial provar alguma coisa diferente daquilo que o Espiritismo ensina, abandone o que está no Livro dos Espíritos e sigam a ciência. Em 156 anos, vai completar agora dia 18 de abril, nenhuma das respostas apresentadas no livro foi colocada pela ciência, pela filosofia em anátema, em mentira, mostrando que aquilo não saiu da cabeça do senhor Allan Kardec. É a doutrina dos espíritos, veio de uma fonte acima do nosso nível. O problema maior é o nosso entendimento. É nós que dificultamos todo esse aprendizado. Porque só queremos o entendimento quando a dor bate na nossa porta. A gente podia aprender sem... Agora, num momento de desespero, quantas providências vão ser tomadas? Agora observa, eu viajo o Brasil inteiro, cheguei no exterior ainda há pouco, tive no Oriente Médio, em Dubai, tive em Abu Dhabi, roda esse Brasil, roda esse mundo. Por onde nós passamos, a morte biológica daqueles jovens não foi em vão. Na nossa região, lá em Minas Gerais, menos de 10% das casas noturnas estão funcionando. Temos notícia que na Grande São Paulo, menos de 10% das casas noturnas estão liberadas. Porto Alegre aconteceu a mesma coisa. Eu tenho um amigo que é do Corpo de Bombeiro. Ele disse, Falcone, bombeiro nenhum do Brasil está colocando o nome dele num alvará porque o prefeito pediu, porque o deputado pediu, porque o senador pediu para a casa do amigo. Agora estamos com autoridade nas nossas mãos. Quantas vezes fomos coagidos a assinar alvarás por pressão superior? Isso é um bem. A morte foi em vão? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier. Então é a lei de causa e efeito. Para os familiares foi um preço muito grande. No meu livro Perda de Pessoas Amadas, eu descrevo a morte biológica de 4 parentes num espaço de poucos dias. Como que eu enfrentei isso como espírita? O que a doutrina espírita nos oferece na fé raciocinada? Eu tenho um programa de rádio em Juiz de Fora, toda segunda-feira, Sementes do Amanhã, onde falamos dessas verdades sem tons de religião, sem tons de conversão, mas em tons de religiosidade e de responsabilidade. Essa é que é a diferença.